pessoal, aqui é Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Hoje venho fazer aqui a review do Rail Pass, um jogo cooperativo, ou seja, colaborativo também. Existem diferenças, mas não vamos a esse pormenor. Vamos chamar-lhe um jogo colaborativo, porque aqui realmente há colaboração. Cooperar não é suficiente, o que é estranho, que eu não gosto muito de jogos colaborativos, ou não gosto mesmo, mas este é especial. Vamos ver porquê. Então vamos começar a montar aqui o Rail Pass. Está montado aqui para 6 jogadores. Como podem ver, isto significa os jogadores que controlam cada uma das estações. Está esta configuração feita, mas existem muitas outras. Dependendo do número de jogadores, podemos escolher várias e podemos ter vários jogadores a controlar as várias estações. Como está aqui nos números, por exemplo, aqui neste modelo com as 6 na mesma, cada jogador controlava 3. Existem muitos outros e de certeza que podem inventar mais. Então como é que isto funciona? Cada estação tem uma cor. Cada estação tem uma cor. E então de todas as outras cores vamos escolher 4 cubos e vamos colocar aqui, vamos misturar e colocar aqui aleatoriamente nestes espaços, que irá dar 20 cubos. Bem, está assim mais ou menos desordenado e foi assim um bocado demorado, porque supostamente cada jogador faria a sua. Depois colocamos um comboio grande, que pode levar até 5 cubos, e um comboio pequeno, que pode levar até 3 cubos em cada cidade. Cada cidade vai ter também os 3 maquinistas ou operadores. Vamos colocar um em cada comboio e um aqui a descansar no hotel. Então está tudo preparado para começar a jogar. Vou ter que explicar então as regras básicas. O objetivo é que cada um destes cubos, da sua cor, chegue à estação correspondente à sua cor também. Estamos a ver que esta é a branca, não há aqui nenhum cubo branco, porque colocamos 4 cubos das outras cores todas que não são esta, misturamos e fica assim. Portanto, aqui é a preta, aqui ali a amarela, verde, azul, vermelha. Portanto, estes cubos vermelhos vão ter que ir para ali, os azuis para ali, os amarelos para ali e por aí fora de todas as estações. Então como é que nós fazemos para mover cubos? Podemos, respeitando e começando aqui pelas extremidades, tem as setas, podemos pegar nos cubos, colocar nos comboios, assim nesta ordem, por exemplo. Podemos carregar para qualquer comboio e trocar entre os comboios. Não há aqui esse tipo de obrigação, portanto eu podia fazer, sei lá, uma coisa assim do género. Podia buscar também por baixo, mas não me interessa. Por exemplo assim. E a carregar. Os comboios também não precisam de ficar carregados. Levam a carga que nós quisermos. Pelo menos nesta altura. Eu pôr, por exemplo, aqui um verde também. Posso carregar. Ou seja, posso passar daqui para aqui. Não posso passar daqui para ali. E posso trocar entre os comboios. Depois, cada estação só pode ter um grande. E, no entanto, 2 pequenos. Mas não dá para ter 2 grandes porque não há aqui espaço para eles. Estão a ver aqui? O espaço de baixo apenas cabe um pequeno. Não tem o comprimento suficiente para 2. Então, cada jogador vai controlar uma estação e as suas mãos vão ser importantes para o jogo. Porquê? Porque pode ter 2 comboios aqui e 2 em cada mão. Isto acaba por ser um jogo de destreza. Ou seja, sempre que eu pretendo enviar um comboio para o outro lado, o requisito que tem de cumprir é que tem que ter um operador. Okay? Ele já lá está. Portanto, eu podia pegar nisto. Como está aqui um túnel, que faz parte do conjunto, eu teria de passar por aqui e o outro jogador, com a outra mão, imaginemos que isto era a mão do outro jogador, teria de pegar ao mesmo tempo que eu estou a passar. O comboio não poderia ficar sozinho, parado. Tem sempre de passar de mão para mão. E este jogador, então aqui, ia ficar com um na mão e outro aqui, podia então fazer isto. Ok? Mantendo ainda este na mão, porque ele pode ter um em cada mão e 2 na estação, podia então descarregar os cubos amarelos na cor correspondente. E era aqui que ia fazer a pontuação. Ou seja, esta é a estação amarela. E ele agora novamente podia, por exemplo, sendo que esta é a branca, ia fazer assim, assim, não salientar que tenho o outro na mão ainda, ia fazer isto e podia devolver este comboio, colocando este, vamos imaginar que isto não tinha caído, o outro ia receber e então já podia descarregar o cubo branco. Regras também de notar que os operadores só podem operar
até uma estação de distância da sua estação base. Por exemplo, se este comboio viesse para aqui e ele trocasse assim, e se eu quisesse que este comboio fosse para ali, para a vermelha, eu teria de trocar os operadores. Passava de mão para mão, tinha de passar aqui. Sempre que o comboio está a chegar, é obrigatório dizer tchu-tchu. Estranho, não é? E ele chegava aqui, então eu podia estacioná-lo e retirar este. Normal, de salientar que tenho um na mão. Se eu tiver um em cada mão, vou ter que arranjar maneira de segurar os dois comboios e trocar as cargas. Porque sempre que a carga de um comboio que nós temos na mão cair, ela é perdida e vem aqui para o meio. Vai contar um ponto negativo por cada ponto destes perdido, cada carga. Se nos distrairmos e um operador, por exemplo, este chegasse aqui, este seria um mau exemplo, mas por exemplo, se este chegasse aqui, que vem aqui da preta, ele está a mais de uma distância da sua origem, portanto ele chegava aqui, desistia do seu trabalho, ficava aqui o comboio na mesma, depois tínhamos que lhe atribuir outro, ok? O jogador podia segurá-lo e mantendo. Isto conta 2 pontos negativos para o final do jogo. Se por algum motivo, quando estivermos a passar os comboios, ele cair, vai-se perder o comboio e são 5 pontos negativos para o final do jogo. De salientar também que existem estes obstáculos, têm que ser passados, e existem estes obstáculos, que significa que isto não passa por ali. E neste caso era um circuito assim, portanto esta não liga com aquela. Podemos pôr aqui também mais umas peças daquelas para simbolizar. Que significa que depois temos que passar sempre por todos os obstáculos, não podemos passar por aqueles, e nestes temos de passar mesmo pelos túneis, e o jogo diz que é mesmo obrigatório dizer tchu-tchu quando o comboio está a chegar a algum lado. Vamos ter então 10 minutos para fazer isto, no jogo base. O jogo é jogado em tempo real, todo ao mesmo tempo, e é um jogo cooperativo, o que significa que estamos a fazer pontuação para todos. A pontuação, passados os 10 minutos de terminar, conta a multiplicação das duas estações com menos cubos. Portanto, vamos tentar, como nosso objetivo, distribuir o máximo de cubos de forma igualitária, sendo que a pontuação de referência são 100 pontos. Também o livro de regras indica que, consoante o número de jogadores, podemos ir reduzindo o tempo. Por exemplo, a 6 podemos jogar só 6, não, a 5 podemos jogar 7 minutos, ou a 6 podemos reduzir o tempo para ficar mais difícil. Temos também a versão Expert, em que, se repararem, os comboios têm aqui uns autocolantes de cores. Isto significa que se o comboio não levar estas cargas, a sua capacidade de carga total é reduzida em 2. Significa que reduz muito a capacidade de carga dos comboios, nestes que são de 5, nos outros de 3, e pode reduzir muito. Outra variante que existe são as setas, que estão aqui. A variante é uma ajuda que podemos usar. E antes do jogo começar, podemos, por exemplo, cada estação, colocar aqui de lado, por exemplo, as setas para onde é o caminho mais curto para transportar as cargas. Por exemplo, esta era mais ou menos óbvia, mas, por exemplo, o verde, podia ser tanto por ali como por ali, o vermelho seria por aqui, o branco não se punha porque este era o branco, o amarelo seria para ali, ok? Portanto, podíamos colocar este tipo de setas para indicar os caminhos ótimos. Faltava também aqui o verde, e pode ser uma ajuda para fazermos aqui os caminhos. Então, vamos tentar analisar isto por partes. Este é um jogo relativamente rápido, joga em 10 minutos ou menos, se quiserem baixar um bocadinho a dificuldade. É um jogo totalmente colaborativo, não é possível sequer jogar em modo competitivo, e só faz sentido, e a rede só é eficiente quando os jogadores cooperam. E realmente podemos simular várias redes com estas estações, estas paragens. O jogo traz alguns cenários que podemos configurar, mas podemos construir outros e até aumentar o nível de dificuldade se nós quisermos. Pode ser jogado de 2 a 6 jogadores. Eu penso que joga melhor. Quanto mais jogadores melhores, a 6 é bom, é um bom fenómeno. E é um jogo cooperativo, colaborativo, que, como é em tempo real e como temos tanta coisa para gerir, evita aquilo que eu não gosto nos jogos ditos cooperativos mais mainstream, mais comuns, que é o fator do alpha player. Aqui é impossível haver alpha player porque naquele tempo reduzido cada um vai ter que se concentrar naquilo que vai ter que gerir, e quando começarem a chegar muitos comboios, cada jogador não vai ter mãos a medir para gerir e para os enquadrar
na sua estação e para os receber, e porque depois tem que fazer também passar de mão para mão e acaba por ser muito complicado. A parte do ter que dizer o chuchu é hilariante, é ridícula, vai ser muito engraçado e acaba logo por baixar as defesas de quem encara o jogo com um lado mais sério e mais defensivo. Isso destrói logo tudo e acaba por ser bastante interessante por isso, e realmente tem decisões interessantes para tomar, não é só opções óbvias. Todas as opções são frenéticas, são muito intensas, muito rápidas, e realmente têm de otimizar enquanto trocam os maquinistas de comboio, enquanto gerem os vossos próprios cubos, enquanto veem os caminhos ótimos, enquanto vão conversando com os outros jogadores para tentar uma estratégia de conjunto, mas não tem muito tempo a fazer isso porque o relógio não para, está sempre a continuar. E acaba por ser muito interessante. A nível de componentes, os comboios são muito giros, são mesmo miniaturas, os cubos estão bem feitos, são em plástico, podiam ser madeira, mas são em plástico, encaixam bem, dá um sentimento de peso interessante para o próprio jogo, porque é importante que eles estejam pesados para os sentirmos nos comboios. Este grafismo enquadra-se naquilo que são normalmente os jogos da Mercury Games, tem um grafismo muito próprio, não é assim muito vibrante, apesar de ter cores vibrantes, mas não tem aquele aspecto muito fantasioso que costumamos ver em muitos jogos hoje em dia, e esse grafismo salta à vista neste jogo que enquadra bastante naquilo que são os outros jogos do género. Portanto, é um jogo colaborativo interessante, tem um grafismo muito próprio, a nível de componentes está muito bem, no entanto tem um setup um bocado longo de fazer, como viram, aqueles cubos todos, montar aquilo tudo, separar por cores, isso pode ser trabalhoso e quase que demora mais tempo do que o próprio jogo a jogar. A nível de preço, o jogo acho que não está muito barato, nem está muito fácil de conseguir, portanto pode ter essa dificuldade também. No entanto, é um jogo que eu recomendo, um jogo de transportes, um jogo de gestão, de logística, que tem um fenómeno colaborativo, com a parte positiva da parte colaborativa, porque realmente é uma experiência frenética. Fica aqui a recomendação um pouco contra aquilo que é hábito eu ter feito, porque normalmente não costumo recomendar jogos colaborativos. Adeus!